de primeira-dama, vamos continuar agora com a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela afirmou no sábado que Jair Bolsonaro é a única opção para a direita para disputar a presidência. Falando de primeira-dama, vamos continuar agora com a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Ela afirmou no sábado que Jair Bolsonaro é a única opção para a direita para disputar a presidência da República em 2026 e que, se Bolsonaro não puder se candidatar, segundo Michele, não existe democracia no Brasil. Lembrando que Bolsonaro está inelegível até 2060 em função da condenação que está quase transitando em julgado da ação penal da loucademia do golpe, aquela em que o juiz, ele acusa, é vítima, julga e também julga o recurso. É uma maravilha, né? E de acordo com o jornal O Globo, depois da operação policial no Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas, por sua vez, voltou a falar com animação da disputa presidencial de 2026. Na semana passada, inclusive, Tarcísio teve diversas conversas com líderes do Centrão, a fina flor da política brasileira, né? O Centrão é tão bonito, né, quanto essa bochecha de areia mijada que ele tem, né? Não parece que mijaram na areia? Sim. Né? Isso se chama acne vulgar, crianças. Né? E com Flávio Bolsonaro. Em princípio, o apoio oficial de Jair Bolsonaro a Tarcísio vai acontecer em dezembro. Segundo quem? Sabe-se lá Deus quem. Porque o Globo já falou que o Bolsonaro ele já confirmou o Tarcísio para concorrer, segundo o Globo, mais de 509 vezes. Né? Porque toda vez o Ciro Nogueira liga para alguém do Globo, para o Lauro Jardim, para alguém, e fala assim, ó, amanhã, hein, meio-dia, passa depois da manhã, que o Bolsonaro vai confirmar o Tarcísio. 72 então agora horas? É dezembro. Oi? 72 horas? Vai empurrando. É os 72 horas do Ciro Nogueira, essa benção do Bolsonaro ao Tarcísio. Né? Mas agora pode ser em dezembro. Né? Possivelmente em um recado enviado da prisão. Né? Tipo Marcola, né? Mandando ordem. Aí fica aquelas especulações, o Cabrini aparece com o bilhetinho, né? Temos aqui imagens do bilhete que Marcola mandou para a sua organização. Olha o circo, a esbórnia que isso está virando. Isso porque a primeira turma do MSTF, que é o movimento do STF, da mesma maneira que sem terra, ou seja, sujeitos que não têm legitimidade para ter posse de uma terra, ocupam esta terra, sujeitos que não têm legitimidade para ser ministro do STF, ocupam cadeiras do STF, e por isso é o MSTF. Então a primeira turma do MSTF rejeitou, e é aquela coisa, né? Rejeitou sem infirmar os argumentos. A primeira turma do STF, que agora está desfalcada. Ela é o Careca, o Rocambole, o Peruca saiu, o Bento Carneiro e o ministro Reborn. Agora, então é Careca, Rocambole, Bento Carneiro e ministro Reborn, os quatro, eles rejeitaram por unanimidade o recurso do ex-presidente e dos demais réus do chamado núcleo central da loucademia do golpe. A previsão é que a ação seja encerrada em dezembro, com o início do cumprimento das penas ainda em 2025. Então, como é que eles rejeitaram os embargos? Eu vou contar aqui para vocês, para a gente passar aqui, antes de começar a briga. Né? O Bolsonaro foi denunciado na ação penal. Foi. Ele e mais 31 pessoas, pelos mesmos crimes. Aí o que a PGR fez? A PGR fatiou, né? Porque o Brasil é o país do salaminho. Eu nunca vi se fatiar tanto as coisas no Brasil. Eu nunca vi se fatiar tanto as coisas no Brasil. Tudo fatiado aqui. Né?
Até salário dos velhos o povo fatia para pôr um pedaço, uma feta, para pôr uma feta no bolso. Aí fatiou-se. O PGR, que é o Paulo Gonorreia, que é o panaca geral da República, ele fatiou em 5. Foi 5? Acho que foi. Uma ação com 8, outra com 7, outra com 5, outra com 12, né? Ou 13 com 12 dá sobe 1, vai 3 com 5, é exato, e outra só com 1, que foi o Paulo Figueiredo sozinho. Então foi 8, 5, 13, 12, 25, uma com 6, 31 e uma com 1 só, 32. Exatamente, minha cabeça está muito boa. Ele protocolou essas 5 peças, uma com 12, uma com 5, uma com 7, uma com 8, uma com 6, uma com 7, uma com 8 e uma com 1. As 5 peças são iguaizinhas, só muda o número de denunciado. Igualzinha. Eu li uma por uma. Até os erros de português são iguais. Só muda o nome dos denunciados. Mas ele separou em 5 peças que ele protocolou separadamente. Uma ele protocolou tipo 8 da noite, a outra 8h05, depois a outra 8h20, a outra 8h30 e a outra 9 e pouco da noite. Tem mais. Tem o princípio da indivisibilidade da ação penal, que o STF já julgou que a ação penal, quando é ação penal pública, ou seja, é aquela que o Ministério Público tem que apresentar, né, tem que denunciar, que é o caso do PGR, que o PGR, o Panaca Geral da República, que é o caso do Gonê, ele é o chefe do Ministério Público da União. Então, a ação penal pública, e o STF já falou que ela não precisa acompanhar o princípio da indivisibilidade quando, é claro, você tem elementos para denunciar uma pessoa e não tem elementos para denunciar outra. Você não vai prejudicar, né, uma denúncia por conta de outra que ainda carece de melhores esclarecimentos. Então, seguindo essa jurisprudência, pela metade, o Paulo Gonet fala, olha, não tem indivisibilidade. Mas ele já tem elementos para denunciar os 32. Ele divide por quê? Ele divide em núcleos. Núcleo do quê? Se a ação é igualzinha. As 5 petições são idênticas. Não tem núcleo. O único núcleo é o do fiofó dele, nessa história toda. Então vai. Apresenta essa denúncia daí. Apresenta essa denúncia a partir de uma investigação que é nula. Nula por quê? Porque não teve cadeia de custódia. Na coleta de prova, aqueles vídeos da CNN, por exemplo, que a CNN soltou em 2023, que mostrava o G. Dias, o Flávio Dino no local, a Geise, a Glaze, a coisa outra lá, eu nem sei quem estava lá, mas tinha um monte de gente lá, do PT. Tá. Eles deviam ser ouvidos. Não quer dizer que eles têm algum envolvimento, quer dizer que eles têm que ser ouvidos, porque eles estavam lá. Aí tem outra, da mesma maneira que o Alexandre de Moraes falou agora para o Cláudio Castro, governador do Rio, eu quero todas as imagens, hein, da operação lá, hein, para não ter quebra de cadeia de custódia. O Flávio Dino era o ministro da Justiça e Segurança Pública à época do 8 de janeiro, e ele não fez questão de guardar as imagens. Ele não tem notável saber jurídico, não é juiz federal, né, de carreira, abandonou para ser político. Aí vem com essa desculpa esfarrapada. Então não teve cadeia de custódia, não foi olha, foi um salseiro isso. Aí o PGR denunciou errado. Mesmo que tivesse denunciado certo a partir de uma cadeia de custódia probatória supimpa, o Alexandre de Moraes não poderia ser juiz do caso. Porque ele mesmo foi na Globo, em janeiro de 2024, e falou que o plano era executá-lo. Ou seja, ninguém sabia que ele era vítima até então. Ele foi à Globo, por quê? Alguém pôs um revólver na cabeça careca dele? Não, ele foi porque quis aparecer, que adora aparecer, né?
vai lá New York, ai, com a minha capa, Então ele foi, já deu entrevista, coisa que ele é proibido de fazer, pela lei orgânica da magistratura nacional, prejulgando o caso, se colocou como vítima, e colocou como vítima da tentativa de golpe também, porque se o crime consumado nessa modalidade, o Congresso já teve a façanha de criar o crime consumado na modalidade de tentativa, que é o caso do golpe de Estado. Então, se eu tenho o crime consumado na modalidade da tentativa, eu tenho que a vítima era a vítima potencial do crime que, para ser consumado, basta ser tentado. Ele colocou o Alckmin e colocou o Lula. Ora, com isso ele contaminou também a legitimidade do Cristiano Zanin, porque o Cristiano Zanin é afilhado de casamento do Lula, é padrinho de união do Lula e da Janja, ele é genro do compadre do Lula, é casado com uma afilhada do Lula, cujo pai, o sogro, é afilhado do filho do Lula, e é não só advogado, mas amigo do Lula por 2 décadas. Então, se o Lula era vítima, ele não poderia julgar. Se o Alexandre era vítima, não poderia julgar. E o Flávio Dino, é claro, todas as declarações que ele já deu sobre o réu, diz que era o próprio diabo, já comparou Bolsonaro e falou que o Bolsonaro era o próprio demônio. Ele era o ministro da Justiça que sumiu com as imagens que deveria guardar, que apareceu nas imagens e não foi ouvido, porque deveria ser ouvido, apenas para manter a cadeia de custódia. Então nós temos numa turma de 5, 3 que não poderiam julgar, nem a pau Juvenal. Podiam sim, por quê? Porque o plenário do Supremo decidiu. Se o plenário decidiu contra a lei, isso não transforma o ilegal em legal, me desculpa. Isso para mim é compadrio, isso para mim é falta de vergonha, isso para mim é coisa de máfia. Mobland, terra sem lei. É isso que me parece. Então, o Bolsonaro foi julgado nessas condições, num processo em que a denúncia foi aceita antes dos documentos da investigação terem sido disponibilizados, foram disponibilizados com menos de 5 dias, faltando para a oferta, para o protocolo da contestação, depois de admitido, coisa que a jurisprudência do STF até então diz que era um absurdo, o réu tem direito aos documentos, inclusive da investigação, não só os da denúncia, antes de oferecer a contestação prévia, no momento da defesa da denúncia. Então não teve acesso, não teve nada disso, aí foi julgado, e aí agora, depois desse acórdão, né, dos votos dos 5, do Fux, inclusive, que saiu da turma, abre espaço para embargos de declaração. Quando a decisão ela tem obscuridade, quando ela tem contradição, quando ela tem algum defeito, algum erro material, alguma omissão, não se falou sobre um ponto, entra-se com esse... É um recurso, os embargos de declaração. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.